Dá uma respirada funda aqui. Ok. Há 10.000 anos havia um reino abençoado pela vontade dos deuses, pois havia vários semideuses entre eles. Lembrar de adicionar o bot. Aí, manda pra Entre Elite aí. eles existia um semideus chamado Azael, que começou a se tornar um mortal graças ao amor por uma bruxa. Tal bruxa era incompreendida por muitos dos semideuses. Muitos a odiavam, VT, eu sei que nós estamos em cal e pois na pá, história dessa mas bruxa eu não vou havia poder agradecer o muito sub a se agora. esconder, e eles não queriam confiar em tal criatura cujo jamais souberam de sua história. Revoltados com o que a bruxa estava fazendo, os semideuses acreditavam que um membro de sua irmandade estava prestes a ir embora e se tornar um humano. Logo então, um membro de sua irmandade pediu para que um servo a eliminasse, enquanto Azazel estivesse fora. E assim o servo fez. Passou-se dias enquanto Azazel havia saído. Durante esse meio tempo, o servo foi, enquanto a bruxa apenas fazia um de seus afazeres como uma pessoa normal, o servo a estrangulou até a morte, a afogando, tornando incapaz de dizer qualquer feitiço que pudesse lhe ajudar a sair da situação. Algum tempo depois, Azael chegou em seu reino natal, que se encontrava no meio do oceano, muito longe de muitos outros tipos de reino. Por isso seu reino era difícil de se saber onde ficava. Azael foi direto para a casa da bruxa, sem sequer falar com qualquer membro da Irmandade. Os membros logo perceberam que ele saberia da morte de sua amada. Ficaram preocupados para que ele descobrisse. Caso ele descobrisse a história real que acontecesse, era possível que dessa vez eles perderiam um membro de sua Irmandade por simples capricho. Quando Azael chegou à casa da bruxa, sentiu uma sensação de morte. Logo, ele chegou perto da porta e começou a correr assim que percebeu que a porta estava levemente aberta. A porta, com seu toque rústico, estava arrombada. Chamando pelo nome de sua amada, assim que percebeu que ela provavelmente deveria estar em perigo ou já não deveria estar mais naquele local. Quando Azael abriu a porta, a única coisa que viu foi morte, sua amada caída no chão, com marcas roxas no pescoço. Logo Azael não entrou em desespero, mas sentiu que havia uma trama por trás de tudo isso e sabia de quem era, pois ele já ouvia falado que rumores de que a bruxa era maligna entre seus irmãos semideuses. E ele sabia que algum deles devia ter feito isso, só que não qual. Revoltado, Azael leu um dos feitiços que havia no livro da bruxa. Tal feitiço era tão poderoso que provavelmente destruiria com a própria mente de Azael. Azael, lendo o livro, viu que precisava Ah, eu tô sacrificar mutado, mas eu posso algo, falar na a live única enquanto coisa isso. que ele tinha de valor. Sem atrapalhar os Logo, outros. Azael olhou para o corpo de sua amada e sabia que teria que sacrificá-la. Morta, mas porém útil. Ele pegou o seu corpo e queimou. Das chamas de seu corpo saiu um demônio. Desse demônio, ele olhou para Azael e disse: "O que um semideus deseja comigo?" Azael lhe pediu um pacto. Disse que queria poder para acabar com todo aquele reino. O demônio olhou para ele e lhe disse: "Lhe darei o que você deseja, mas pense bem. Sua decisão pode acabar lhe tirando a própria escolha de ser humano ou de deixar de existir, pois eu tomarei seu corpo no lugar de sua alma." Azael, pouco preocupado com o que aconteceria,
concordou diretamente. O demônio logo se tornou uma grande bola de chamas negras e entrou dentro do corpo de Azael, queimando ele de dentro para fora. O demônio se expandiu. Com cada malícia que acontecia ao redor, o demônio continuava a se expandir. Então ele massacrou e massacrou e massacrou. Destruiu florestas inteiras, matou Pegou o controle do ar. pequenos animais até os maiores, feras, semideuses e humanos, tornando assim um reino o próprio caos em si. Das poucas raças que tinham lá, apenas uma raça sobreviveu. Tal raça, o demônio sentiu pena, pois já haviam sido amaldiçoados pelo seu próprio Deus. Então ele decidiu os abrigá-lo com seu próprio exército. Dito isso, o demônio tinha em sua mente dominar o mundo e queimar tudo até não sobrar Aí o mais Léo nada. chegou também, tava faltando ele, A a gente única conversou coisa sem. que o demônio tinha em mente era o próprio caos. Bom, agora todo mundo Eu já acho tá que agora sabendo da começa, agora história começa. que vai rolar, do passado. Nossa, eu fico rindo muito Continuando, na hora de que um o cara longo fala as reino, paradas sérias. 10.000 anos depois, um rapaz chamado Eu já Miluk. deu sub, quase que eu não aguento. Esse rapaz é conhecido como o Ladino da cidade. Muitos não conhecem, mas Acho que sou muitos eu, o sou eu, odeiam, sou eu. pois esse Ladino já teve seus momentos de travessuras em seu passado. Chegando a uma taberna, o Ladino Lucas procura algo a fazer. O que você irá fazer? Mestre, descreve a taverna, por favor. A taverna é um local rústico com várias coisas feitas de madeira. Logo no fundo há um quadro dizendo todas as missões necessárias, mas para isso é preciso saber o patamar dela. Caso deseje escolher uma missão, deverá entregá-la ao mestre da taverna. Ele irá lhe dizer o que você irá fazer sobre tal missão, se você pode ou não fazê-la. O que você irá fazer? Eu chego no balcão e pergunto pro taverneiro. Tem alguma missão fácil e rápida? O taverneiro olha para o Ladino e diz: sim, apesar de um pouco longe, nas montanhas de Agri se encontra vários cadáveres de anões. Não se sabe ao certo o que aconteceu, mas se sabe que é perigoso estar por lá. Pelo fato de ser ladino, é provável que você consiga fazer a missão sem se arriscar, disse o barman tranquilamente. Certo, eu vou até o quadro de missões e vou dar uma olhada. Quais são? Entre as missões, você encontra 3 missões para aventureiros iniciantes. Essas missões se encontram no patamar de ferro. Para que você possa subir seu rank, você deve fazer cada missão corretamente. Para subir de rank, é necessário fazer 8 missões sem falhas. Caso você falhe, uma das suas missões que você fez irá ser anulada. Seus spoilers irão continuar, mas você irá perder. Você terá uma das suas missões anulada. O que entre as 3 missões se encontra-se uma: procurar rastros sobre o que aconteceu com os Minions mortos. 2. Procurar por um pertence perdido. 3. Encontrar um fugitivo que havia desaparecido há um tempo. Qual delas você pretende escolher? Me fala sobre esse pertence. O pertence é uma joia. Uma joia de uma nobre. Essa nobre estava em viagem. Quando chegou à cidade, ela havia tirado o seu colar somente para se banhar. Enquanto isso, quando ela havia voltado, sua joia havia sumido.
Se puder encontrá-la, a, a tal nobre irá nos recompensar de acordo com o que está no papel. Quanto é Você a irá receber sua recompensa? parte. Para encontrar a joia da nobre, você irá ganhar uma moeda de ouro em troca da joia. Uhum. O local em que se designa a missão é em um hotel perto, onde várias pessoas descansam, mas também foi muito conhecido por roubos. Se você pretende escolher essa missão, lhe desejo boa sorte. Certo, então eu vou até os cadáveres dos anões. Vou pegar essa missão. Certo. Os cadáveres dos anões se encontram fora da cidade, um pouco depois da floresta, não muito longe, há uma montanha. Nesta montanha há um enorme portão. Foi encontrado esse portão aberto, mas muitos não querem entrar lá. Ainda tem medo de que provavelmente a criatura que levou ao extermínio dos anões esteja lá. Como você é ladino, não deve ser muito difícil se esconder dela. E desejo boa sorte. A recompensa por ela está entre 10 moedas de ouro caso encontre a criatura e o motivo que levou os anões à morte. Certo, eu deixo o papel da missão no balcão e saio da taverna. O Barmene logo olha para Lucas e diz adeus. Adeus, tenha uma boa sorte e que os deuses lhe acompanhem em sua nova aventura. Muito Logo obrigado. o Barmene guarda o papel que foi escolhida a missão designada. E assim ele espera com um prazo de 48 horas que você chegue a encontrar a criatura. Ao sair da taverna, você começa a pensar sobre as próximas ações que você irá fazer. O que você irá fazer? Certo, nessa cidade tem alguma feira com lojas? Na cidade se encontra um grande comércio perfeito para ladinos, já que muitos já desfrutaram dos pobres comerciantes e roubaram. Mas no seu caso, se você pretende comprar de forma digna e justa, fique à vontade. Certo. Então eu vou até essa feira. Indo até a feira, você se encontra no centro da cidade. A cidade é grande, porém, o centro dela se encontra perto do seu fim, já que é a área mais protegida. Lá você percebe que há muitos comerciantes, muitas barracas, alguns vendendo frutas e legumes, outros vendendo cereais e alguns vendendo simples prato de comida, enquanto há ferreiros por perto do comércio forjando itens e algumas lojas com itens já feitos e utilizáveis. O que você deseja fazer? Eu vou comprar algumas frutas. Ao andar, você vira à esquerda e vê que lá há uma pequena barraca. Nessa barraca há uma pequena mercadora, jovem para a idade dela. E ela olha diretamente para você e pergunta: o senhor pretende comprar alguma coisa? Sim, me dá 5 maçãs. A moça logo olha para o ladino e diz: pois bem, se você quer 5 maçãs, irá custar 5 moedas de prata, ou seja, uma moeda de ouro. Nossa. Tá bom, eu dou a moeda de ouro e pego as 5 maçãs. Guardo elas na bolsa. Assim que você compra suas 5 maçãs, a garota agradece sua preferência e pergunta: você deseja comprar mais alguma coisa? Não, obrigado. As maçãs estavam bem caras. Então, Você comprar a maçã, o que você irá fazer agora? Tem alguma barraca que vende óleo?
Você logo procura uma barraca vendendo por óleo. Como é uma cidade variada de comércios, não é muito necessário utilizar a rolagem de percepção. Logo Certo. um pouco adiante, algumas 3 barracas seguidas, você encontra uma barraca vendendo itens comercializáveis. Entre esses itens há poções e óleos. O que você irá comprar? Pergunta o dono da barraca. Certo. Eu quero 2 frascos de óleo. Pois bem, rapaz. 2 frascos de óleos irá custar 2 moedas de ouro. Certo. E o que você recomenda para um aventureiro novato? Bom, se você está usando óleo, provavelmente vai usar fogo, a menos que queira usar o óleo para escorregar. Tem algo que Para um faz fogo? aventureiro. Bom, nesse caso, nós temos um item bem simples, que na real eu não irei vender, irei dar de graça, pois você pode conseguir a qualquer momento e a qualquer lugar. Está vendo essas pedras no chão? Você Sim. pode utilizar pedras com cascalho para criar fogo, fazendo um atrito entre elas. Para isso você terá que utilizar a rolagem de dados. Eu pego o cascalho então e os 2 frascos de óleo. Pago o moço e vou sair da cidade. O moço agradece você por sua preferência. Muito obrigado. Obrigado pela preferência e tenha um bom dia. Até a próxima. Bom dia. Logo no caminho, você se encontra com a floresta. O que você irá fazer? Eu vou adentrar um pouco na floresta e vou dar uma olhada. Pra ver se eu acho cogumelos, ervas, frutas ou pedras. Utilize o dado de percepção. Utilize o dado e some os seus pontos de percepção. 11. Pois bem, ao olhar em volta, você encontra algumas ervas e cogumelos. O que você fará? 11 não, desculpa. São 13. Eu não sei se afeta o resultado. Mas tá, eu vou até os... Não, pera, repete, o que eu achei? Você encontrou entre toda a floresta que há, existem árvores e arbustos. Você encontrou algumas ervas e cogumelos. O que você irá fazer? Vou lá coletá-los. Por favor, role o dado de sobrevivência para cada cogumelo que você queira coletar. No máximo, você terá um número de 5 cogumelos e apenas 3 ervas. Certo. Ai, pera. Quatro ervas ou 3? Não, filho, vou sair um pouco para cuidar do meu filhote. Depois eu volto. Mestre? Quanto foi a quantidade que você tirou? Ah, tá. Falta eu tirar as ervas. São quantas? Eu não lembro. As ervas são apenas 3. 3, tá. Tá bom. Nas ervas foram 3, 3 e 14. Nos cogumelos foram 4, 11, 22, 20 e 20.
Dizer que eu Dos recuperei. cogumelos, você conseguiu pegar 4. Das ervas, você conseguiu apenas uma. O que pretende fazer a partir de agora? Eu achei alguma pedra? Você já havia coletado pedras antes mesmo de sair da cidade, quando foi comprar o óleo. Lembre-se disso. Cascalhos. Certo. Então eu continuo andando até o ponto que o taverneiro me indicou. Onde estão os anões. Seguindo em frente, você se depara com um estranho. Esse estranho tenta evitar olhar para você o máximo possível ou dar de cara com você. O que você fará? Me descreve o estranho. O estranho está encapuzado. Não pretendo mostrar nenhuma parte do corpo ou mesmo da roupa que está usando debaixo do capuz. Seu rosto está sendo escondido pelo capuz enquanto ele vira o olhar para passar por você. O que você fará? Eu digo boa tarde e eu tento vasculhar o bolso dele. Por favor, faça uma rolagem de dados, de acordo com seus atributos. Eu acho que é Qual dado? prestidigitação. Destreza. Sim. Destreza. Não, tentar roubar alguma coisa assim é prestidigitação. Eu acho que é também. Tá. 12. 12. Ok. Após a sua tentativa de roubar o lado. Após a sua tentativa de roubar o estranho, você percebeu que a roupa do estranho não havia bolsos para ser roubado. Foda. Certo, continuo andando. O estranho simplesmente não olhou para você e disse bom dia e foi embora, enquanto você simplesmente continuou andando. Após um tempo, você começa a sair da floresta pelo caminho que o barman havia lhe entregado e começa a chegar perto da montanha onde se encontra o tal local onde centenas de anões foram mortos. O que você fará? Eu já estou vendo os anões, os corpos. Chegando mais à frente, você começa a perceber que há um corpo de um anão. Esse corpo parece ter sido retalhado várias vezes, mas não se sabe ao certo pelo que ou como. Lá mais à frente, você consegue enxergar um grande portão e uma grande montanha. Desse grande portão, ele está aberto, enquanto lá mais para frente você consegue perceber que há alguns corpos. O que você fará? Eu vasculho os corpos, o máximo que eu puder. Poderia repetir? Eu vasculho o máximo número de corpos que eu puder desses anões. Faça uma rolagem de dado para cada corpo que você pretende roubar ou vasculhar. Tá, eu vou rolar no Discord porque é muito dado. Ou não? Eu posso olhar uns 10? Sim, Ah, então vou rodar no Discord mesmo. Deixa eu ir lá. Ué, tá zerado, você ligou a câmera. não há necessidade de manter a câmera ligada. Certo, olha lá os números. Dos tais corpos mortos, apenas 4 corpos haviam se perdido. Enquanto isso, 6 corpos foram vasculhados. Entre os corpos, você conseguiu pegar uma boa quantidade de espólios. Nesses espólios haviam armas, como espadas, machados,
e armaduras pesadas. Cabe a você decidir qual delas você vai querer roubar ou saquear, e também você pode vasculhar os corpos novamente utilizando sua percepção para tentar descobrir o motivo da sua morte. No caso, você deve utilizar a habilidade de investigar. Tá, entre as armas, tem alguma adaga? Entre as armas que você encontrou, você deve utilizar o teste de percepção para descobrir alguma arma que você queira. Caso contrário, Certo. Quanto eu tenho de percepção? Tá. 16. lembre-se, você deve rolar o dado para cada um dos corpos que você conseguiu saquear, que são um total de 6. Então eu vou rodar mais 5 então no chat. Então é 16, 15, 20, 24 e 8. Você conseguiu saquear 4 corpos. Entre esses 4 corpos, havia apenas 2 com adagas. Os outros estavam com outros tipos de equipamentos mais leves, como espada, alguns com cordas, outros com escudos. Eu pego as 2 adagas e guardo na bolsa. Então eu tento descobrir por que esses anões morreram. Pegue o seu dado e utilize a rolagem. Lembre-se, você está numa área onde vários anões foram mortos. Ainda não se sabe o motivo do qual eles foram mortos, então tome cuidado a seguir adiante. 13. Ao olhar atentamente para os anões, você consegue perceber que não são só marcas de feras que se encontram neles. Nos anões há marcas de armas, como se tivesse tido uma pequena batalha ali. Espadas, e consegue perceber que ao redor há alguns ossos e esqueletos. O que você fará? Certo, eu falo alto pra mim mesmo. Deve ter alguma raça que tem garras e ainda consiga utilizar espadas e machados. Ao olhar à frente, você percebe que os corpos dos anões se estendem até dentro da montanha. O que você irá fazer? Eu olho em volta pra ver se tem algum movimento de qualquer coisa. Utilize um dado de percepção. 9. 9. Você não consegue perceber nada que está por perto. Deseja tentar algo diferente? Eu saco meu arco e continuo andando. Após ter sacado seu arco e ficar alerta, você continua andando. Um pouco mais à frente da entrada, você percebe que a área está muito escura para entrar. O que você irá fazer? Eu consigo confeccionar uma flecha de fogo. Para isso, você irá ter que utilizar a rolagem de dados mais um atributo para confeccionar a flecha de fogo no local onde está. Eu acho que sobrevivência seria o atributo. Dez.
Você falhou no teste. Após tentar acender, após tentar acender uma flecha, você acaba botando fogo no corpo de um anão ao lado. Ai, meu Deus, coitado dele. O que você Pô, irá o cara fazer? queimou um morto e ainda não sabe o que tá rolando, tadinho. Ai, velho. Não, assim, o outro tava lá, ele só deveria ser enterrado. O que o cara faz? Queima o corpo. Fala que eu vou pro inferno. Eu isolo esse corpo do resto dos corpos pra o resto não queimar junto. Por favor, joga um dado. Pô, vou ter que rodar um dado de força ainda, só pra arrastar o bichinho. Pelo menos ele é pequeno, né? Tá de sacanagem, daqui a pouco eu vou botar fogo em mim mesmo, mano. Mestre, só Pera lembrou aí. um negócio que anões são Agora que extremamente não foi pesados. isso, não. Tá louco, Agora que não doido? foi. Imagina se Puta, eu vou fosse. morrer antes de encontrar vocês ainda, quer ver? Eu tirei um, mas qual a Ah, ó. É, Passou fogo nesse peito. Morreu antes de conhecer. qual a perícia que eu uso? Ou se é um teste, não sei. Acho que é só força normal. Força, A normal. perícia que deve ser utilizada é força. É, eu tirei um. Eu crítico. Você falhou em tirar um. Você Vai, falhou em tirar o corpo de perto de outros anões. Você acabou se queimando e perdendo um de vida. Ai, melhor do que morrer queimado. só. E minha Ô, barra. qual é? Assim, Vamos assim, dar a uma dificuldade era 5. A dificuldade era 5, pelo fato do anão estar morto. Se eu tivesse colocado 10 ou 20 ou 15, a Lucas teria tomado bem mais dano, né? No 20 ele teria tá. desaparecido da face da terra. Nossa. Eu puxar não ia morrer carbonizado. Sortudo do caralho. Ai, não, a dificuldade era baixa, eu tirei um, né? Eu não tenho Corpo do modificador de Ai, força. não, ó. O corpo do anão, após um tempo pegando fogo, o fogo simplesmente acabou. Ah, ainda bem, eu achei que ia espalhar pro resto aí fodeu. Ia chamar atenção. Tá, eu continuo andando em direção à caverna. E acendo meu lampião, mas esqueci o nome. Durante o caminho. Por que não usou o lampião logo de primeira? Tu tá com fogo não, sem precisar e ainda se queimou. Não, a ideia é acender uma flecha de fogo e tacar na direção da caverna pra ver se eu enxergar pelo menos as paredes. Ao acender o lampião enquanto andava para dentro da caverna dos anões, você percebe que à sua frente há uma grande parede de pedra. Mas essa parede de pedra não cobre toda a porta. Seria pequena demais para ser uma parede de pedra. Quando você percebe, essa parede de pedra começa a tomar forma, graças à luz que você utilizou. Essa parede de pedra começa a se mexer e olha para você atentamente de forma curiosa. Essa parede de pedra se chama Alex. Alex, o que você vai fazer? Muito foda. Eu olho para o Toma Ralph atenção dele. à minha frente e me pergunto, o que será que ele está fazendo aqui? Então eu ignoro e procuro a minha volta. Poderia rolar um dado de percepção? Ok? Eu não tô que eu peguei. Ô, louco. O Golem, que era a raça que estava lá, se chamava Alex. Sabia-se disso pelo nome que há em seu braço direito. Havia um nome chamado Alex. Esse nome esse nome era o nome dado ao Golem. O Golem logo procurou ao seu redor à procura de alguma coisa, mas não se sabia ao certo o que era, pois o Golem estava ali há vários dias procurando por algo. O que você fará, Miluk? Eu falo quase gritando, porque eu não sei se o Golem é surdo. Você matou todos esses anões?
Eu olho surpreso para o Halfling na minha frente, do qual eu não conheço. E balanço a cabeça negativamente. Mas deve saber quem foi, não? Eu balanço a cabeça positivamente. Tá, eu quero dar uma olhada pra dentro da caverna, pra ver se eu vejo alguma coisa. Bom, assim que Lucas, assim que Miluk conversa com o Golem Alex, ele adentra um pouco mais a caverna. Lá ele consegue encontrar várias caveiras que caíram perante o Golem. Em seguida, o caminho vai se tornando um pouco mais complicado, pois há muitas caveiras entre o caminho da entrada da caverna e a saída. O que você fará? Eu pergunto pro Golem: você conhece essa caverna? Mora aqui? Eu balanço a cabeça negativamente. Quer Ade- vir comigo? Eu dou mais uma olhada em volta, vejo que não tenho nada para achar. Então eu balanço a cabeça positivamente e começo a seguir o Halfling à minha frente. Ponto. O Golem estava perdido sobre os acontecimentos. Sabia quem havia matado todos os anões que haviam ali, mas não sabia como havia acontecido isso. Então, adentrando um pouco mais, o Golem acompanhava um Halfling que havia convidado para o seguir. Desse jeito, o Golem e o Halfling haviam feito uma dupla. Ainda não se sabia seu objetivo em comum, apenas que o Golem estava o seguindo, pois não havia mais nada o que ser feito ali, já que todos os anões se encontravam mortos. O que você fará a partir de agora? Eu... Tem mais anões dentro da caverna? Mais corpos? Sim, corpos e esqueletos. Eu tento olhar pra ver qual a causa da morte desses que estão dentro da caverna. Chegando dentro da caverna, você percebe que alguns corpos estavam abertos sem seus ossos. Mas também percebe que vários ossos haviam estado em volta. Olhando mais um pouco à frente, você vê que a maioria dos anões que estavam à frente não tinham mais ossos, pois seus corpos haviam sido arrancados de seu corpo. Cabe a você agora rolar o dado para descobrir o acontecimento. Por favor, se você irá utilizar mais uma vez, utilize o dado de investigação para descobrir o acontecimento. Você olhou atentamente 18 não, e 20. percebeu. 20, desculpa. Você olhou atentamente e percebeu que aquilo não era a obra de uma criatura normal, pois não é normal que um anão tenha os ossos de seu corpo elevados. Realmente. Encontrando vários esqueletos lá, você percebeu que alguma coisa estava invocando esqueletos, já que esqueletos não surgem do nada. E a batalha não parecia haver acontecido há muito tempo. Logo você presume que alguma coisa estava retirando os ossos dele, e que alguns ossos eram velhos. Então, você presume que um Lich havia aparecido em tal área. O que você irá fazer? Eu cutuco um dos esqueletos pra ver se eles se mexem ou coisa assim. Poderia fazer uma rolagem de dado, por favor? Qual perícia? Teste de digitação.
Tá bom. Nossa, cara, nem fudendo. Tá. 8. Nada acontece com o corpo. O que você fará? Ainda bem, cara. Nossa, eu achei que isso poderia comer meu dedo, mano. Eu continuo andando pra dentro da caverna. Poderia repetir, por favor? Eu continuo andando pra mais adentro da caverna. Mais adentro da caverna, você passou por certas partes que haviam glifos nas paredes. Glifos em língua primordial. Então você continuou seguindo. Não, pera, antes, quando eu paro nessas escritas primordiais, eu viro pro Golem e falo, sabe ler? Eu assino a cabeça concordando. Mas não sabe falar, né? Também concordo com a cabeça. Ai. Certo, continua andando. Após perceber que o Golem não sabia falar, você escuta um forte estrondo de pegadas andando, parecido com a de um elefante. O que você fará? Eu me escondo entre as pilhas de corpos. E o Golem? Eu tento me disfarçar como um monte de pedra. Poderia rodar um dado, por favor? É de furtividade agora? Positividade, né? Os dois. E 2? Os dois, Alex e Milo, que poderiam Ah, rodar tá, o dado de entendi. Achei que era um dos... atividade. Puta merda, não! Caralho. Ai, pera. 6. 12. Você tirou um dado de número 6. Ok. O ladino se esconde entre as paredes, Ai, tá bom. enquanto o forte estrondo começa a se aproximar cada vez mais. Bom, 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 bom. O Golem apenas se deita no chão e finge de morto. Enquanto isso, a criatura que estava se aproximando está chegando cada vez mais e mais, até que é possível ver um pequeno barulho, mas para um grosnado. A criatura logo põe sua cara e em seguida o ladino consegue ver claramente o que a criatura era, já que seu lampião havia ficado aceso no chão. A criatura, atraída pelo fogo do lampião, pisa no lampião e o quebra. Puta merda. A criatura pouco sabia sobre o que havia colocado aquele fogo ali, mas sabia que aquilo ali a estava incomodando. Logo depois a criatura voltou a adentrar a caverna. A criatura, na verdade, era um basilisco. Sabendo do perigo que se encontra, você pretende continuar? Descreve um basilisco pra mim. É só o que eu vi dele, pelo menos. O basilisco é uma monstruosidade média, imparcial. Nele se encontra as seguintes habilidades: olhar petrificante e mordida. É uma criatura extremamente grande para o tamanho normal. É a cobrona do Harry Potter, né? Ele tem sentidos: visão no escuro a 18 metros, percepção passiva 9. Idiomas não há algum. Nível de desafio 3. Só posso falar uma coisa aqui, como jogador? Sim. Assim, você poderia ter falado tudo, mas sobre a percepção passiva, nível de desafio de 1, não precisava não, necessariamente. É, eu acho que é de skill, não devia falar. Entendo. Era só pra descrever um. Assim, só esses três e só esses três não precisa falar necessariamente. Aí, Mas sobre a mordida, aparência, aí precisava.
Mas tudo bem, agora sabe que eu sei que eu viro pedra agora, segundo. Você pretende continuar? Sim, pretendo. Pois bem, Mas agora eu não tô enxergando nada. Saiba que agora que você está andando, você não enxerga nada. E há um basilisco perto de sua área que enxerga 18 metros. O que você vai fazer? Da hora. Eu tô. Eu consigo ver o rosto do basilisco? Você consegue ver toda a feição do corpo do basilisco, pois ele é enorme. Mestre, Sim, eu mandei a imagem do que seria um basilisco no chat geral. Eu ia olhar. Ah não, já olhei. obrigado. Tá bom. Eu saco o meu arco e miro no olho do basilisco. Eu rapidamente. Lembrem-se de girar o dado. Sim, é só pra falar só. Eu rapidamente bloqueio o Halfling de atirar e olho pra ele. E nego com a cabeça. Ah, como Antes não, que cara? o Halfling pudesse fazer alguma coisa contra o basilisco, Alex impediu que ele pudesse atirar. O que vocês irão fazer? Eu irei tentar pegar o Halfling e tentar mover ele pra fora da caverna. Sabendo que há um basilisco ali. Poderia rolar um dado de força? E Lucas, você também pode rolar um dado, caso mano. queira tentar sair de perto do golem. No caso, você terá que rolar um dado de acrobacia. Tá de sacanagem. Ixi, vai ter que ser forte, meu amigo. Tá de sacanagem. Tem que ser bom, meu amigo. Vai ter que ser muito bom, meu amigo. Tirei 16. Infelizmente, o Halfling não conseguiu ir atrás do basilisco. O golem logo o puxou para fora da caverna à força. O golem parecia assustado, pois um basilisco é extremamente perigoso, até mesmo para os mais avançados aventureiros. Assim que chegou fora da caverna dos anões, o golem colocou Halfling no chão. O que você irá fazer? Eu falo. A gente podia pelo menos cegar ele. Eu olho pra ele e balanço a cabeça negativamente. O golem, apesar que Miluk tinha em mente que iria cegar a criatura para que pudesse passar sem ser petrificado, o golem não tinha a mesma ideia que ele, pois se ele errasse, poderia ser petrificado e não haveria volta para o pequeno Halfling. Ô, mestre, agora eu tô em dúvida. Assim, dúvida fora do roleplay. Se o gola é feito de pedra, então se usasse petrificar nele, ainda estaria petrificado ou ele ficaria em volta? Realmente, não tem como pedra virar pedra. Ele não me petrifica, mas eu tenho um negócio de proteger os outros. Um minutinho mas ali, eu você vou não pegar um precisa- lanchinho Estava aqui na que minha mãe tá me vantagem. obrigando. Já volto. Assim, se você fosse ficar petrificado, você usar pedra. Assim você só ficaria imóvel, porque pedra é imóvel. Você só ficaria imóvel. Mas tu usar gold pedra. eu ia ganhar por matar um basilisco? Lucas, você quer durar quanto tempo no RPG? 5 minutos? 2 minutos rapidinho. Vou matar um basilisco e matar. Cara, olha o bicho que você ia tentar acertar uma flecha no olho. Não. Não, mano, se ele é gigante, o olho é grande também. Eu ia só cegar ele. Ele tem 2 olhos, né? E ele enxerga no escuro. Sim, eu tava no meio de um monte de corpos. Acho que ele nem ia ver de onde é que veio, mano. Nossa, eu tenho certeza que errar. Nem, não, nem fudendo. Pô, minha destreza tá bem alta pra dar uma flecha dessa. Eu ainda te ver. Nossa, eu não consegui ver ele. É mesmo, né? Eu podia estar não enxergando o É. olho. Pegar a flecha, ia bater em uma pedra e ia voltar pro Lucas depois de acertar o Mano, tu ia ficar basilisco. com desvantagem porque tu tava
ainda. É, eu só tô esperando. Tu não vira pedra, eu tenho uma skill que eu me escondo atrás dos aliados. Não, na real, eu acho que eu não peguei essa skill, mas tinha lá na habilidade de Voltei, Halfling. desculpa a demora. Opa. Cadê o doutor da pestilência? Calma aí, meu Bom. bom, vou matar o Basilisco primeiro. Pera, né? Objetivo Mas calma não que já tá direção. chegando pra parte de vocês. Eu vou fazer de Não, acordo com a objetivo ordem. avançar. Calma. Após você terem saído da caverna, o que vocês farão? Eu tenho ideia de quais são as fraquezas de um Basilisco? Bom, entre as fraquezas de um basilisco, não se sabe muito, pois poucos foram os que sobreviveram para ele. Tá. Aí eu viro pro Golem e falo: pelo jeito ele não gosta de luz ou fogo. Já que ele quebrou meu lampião. No caso, você e o Golem já entraram em um consenso. Ainda não, calma aí. Ô, cara, uma pergunta. Tu tem quanto lampião? Um já foi quebrado. Ainda tem mais? Eu tenho 5 belos ainda no inventário. Ok. Só você não gasta todos de uma vez. Mestre, que horas são? No jogo. Agora o sol está no topo. Se encontra-se no topo com várias nuvens. Tá. E ainda conversando com o Golem. Quase conversando pra parede, né? É, quase conversando com a parede. Não, você tá Eu conversando falo- com a parede móvel. Sim, mano, o cara não me responde, pô. Tá, aí eu falo. Se ele enxerga tão bem no escuro, ele não deve enxergar aqui fora como a gente. Aí então eu aponto pro sol e aponto pro horizonte. Após o Golem apontar para o sol e depois apontar para o horizonte, você vê que a próxima posição do sol estará atrás da montanha. Ou seja, se caso demorem, pode ser que não consigam mais cegar o basilisco com o sol, pois haverá uma grande sombra da montanha entre o caminho. Tá. Deixa eu pensar um pouco. O Basilisco ele tá na entrada ou tá no fundo da caverna? Está voltando para o fundo da caverna. Antes ele se encontrava na entrada. Eu quero vasculhar mais alguns corpos. Os anões estavam na entrada.